Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre como é que Mindfulness funciona. Então, a gente viu que a relação entre estresse e dispersão, quanto a minha mente mais dispersa, mais eu estou no modo fazer, mais eu estou estressado, que a gente chamou de distress. Esse distress também faz com que eu comece a ter falta de concentração, não conseguir resolver os problemas de uma forma mais focada, começar a pensar demais, que são as características do modo fazer. Os automatismos, piloto automático, multitarefa, me sobrecarregar e não saber que eu estou me sobrecarregando, aí não saber dizer não tem a ver com isso. E pensamentos acelerados, né? Ruminação mental, diálogo interno ele começa a ficar mais forte. E esse diálogo interno ele tem muita relação com emoções negativas. Então esses três aspectos ele super hiperativado, ele vai fazer com que a gente fique exaurido. A gente entra em exaustão, nossa energia ela começa a definhar. E aí vem o mindfulness para tentar, de certa forma, ativar um outro modo de funcionamento em que a gente relaxe. Então eu tenho de um lado um sistema de ameaça e um sistema em que eu estou sempre me sentindo ameaçado e do outro lado um sistema em que eu relaxo. O problema é que a gente perdeu essa capacidade de relaxar e o mindfulness tenta trazer isso de volta. Uma vez que ele tenta trazer a nossa atenção para o momento presente e uma vez que o momento presente não há ameaça. Então, quando a gente olha como mindfulness funciona, a gente necessariamente tem que entrar num conceito chamado de neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro se remodelar, de fazer novas conexões. Então é isso que acontece com esses breves exercícios que a gente está fazendo ao final dos vídeos. Por mais que seja muito breve, ele já forma, desliga algumas áreas, ativa outras áreas, mas o que se percebe, o que a ciência está se percebendo, principalmente as neurociências, né, os estudos com as neurociências, está percebendo que há uma integração maior entre áreas. A gente diminui a ativação de outra, aumenta a ativação de outra importante, principalmente a área ligada com a emoção, diminui a atividade, e a área ligada ao planejamento, ao controle, a uma avaliação mais consciente, que é o córtex, né, que é essa região aqui da frente, é uma ligação, uma ativação maior. Mas o que a gente percebe dentro das pesquisas é que é uma integração, uma maior integração entre as áreas. Então, quando você está estressado, poucas áreas elas são ativadas para resolver aquele problema. Quando você tem o mesmo problema, mas está mais consciente, desenvolveu um treinamento de mindfulness, significa que você consegue resolver o problema com uma maior integração de áreas. Por isso que você consegue resolver os problemas com mais facilidade. Então, essa neuroplasticidade, que também tem a ver com uma nova formatação de neurônios, ou seja, você quanto mais treina, existe uma máxima, né? Quanto mais eu pratico, mais fortalece. Então, quanto mais eu pratico musculação, o que acontece? Eu começo a ativar meus músculos, então eu começo a ficar com músculo, com a musculatura hipertrofiada. É o mesmo que acontece quando eu trabalho mindfulness, que eu estou fazendo um treinamento mental. Então existe pesquisas que mostram que com 8 semanas há uma hipertrofia de determinadas zonas cerebrais. Isso significa a formação de novas conexões. E também em áreas que estão menos ativadas, o adelgaçamento daquelas áreas. Eles ficam mais fininhos. Significa que eles perderam conexão cerebral. Com isso tudo, que na realidade a gente quer entender que quando eu treino mindfulness, eu entro num sistema de relaxamento, né? Que foi bastante estudado, é bastante estudado pelo Instituto Herbert Benson, pelo Herbert Benson.
essa forma de voltar ao relaxamento. E para voltar ao relaxamento, como eu disse, existem também várias técnicas. Visualização, imaginação criativa, relaxamento progressivo de Jacobson. Todas elas fazem com que a gente trabalhe ou desenvolva esse sistema de relaxamento. Quando eu relaxo, ativo o meu sistema de relaxamento, eu entro no modo ser. Ele vai ficar apagadinho, tá? Mas eu entro nesse modo ser. Então, o modo ser é o contraponto do modo fazer. E aí, por isso que Mindfulness vai funcionar. Então, o que é importante estar na sua cabeça é que esse modo fazer, nesse momento, ele está hiperatrofiado. Então, imagina essas bolinhas, a bolinha vermelha. Então, quando você está sob estresse, significa que você tem mais bolinhas vermelhas trabalhando, função cerebral. Claro que, na realidade, a gente sente a conexão com o presente, as coisas que estão no nosso dia a dia. Por isso que existe o modo ser, sim. Mas o problema é que a gente perde essa capacidade de sentir, de intuir, de perceber as coisas e de extrair informações que estão nessa experiência do corpo, dos pensamentos e das nossas emoções. Um outro lado que seria o modo C. O modo C, nós estaríamos mesmo meio que zumbis ou vegetandos, porque quando a gente perde a capacidade de planejar, de controlar ou de avaliar se aquilo é interessante ou não, a gente perde também a capacidade de planejar as coisas que a gente quer fazer no futuro. Então, de trazer lembranças do passado e experiências do passado para a gente aplicar no presente. Quando a gente fala de Mindfulness, então, a gente vai equilibrar esses dois modos de funcionamento, o modo fazer e o modo ser. Então eles estão bem equilibrados. Na prática significa assim, você tem um medo de falar em público, por exemplo. Esse medo atualmente, quando você está no modo fazer, ele é tão forte que ele te incapacita. Você não consegue dar uma aula. Quando você começa a trabalhar Mindfulness e aí começa a acessar o sistema de relaxamento muitas e muitas vezes, você consegue agora voltar a sua atenção para o momento presente, ou seja, para o relaxamento, e consegue enxergar novas estratégias de como vai lidar com esse problema. E aí você consegue, mesmo com o medo de falar em público, você consegue dar a sua aula de uma forma bastante eficaz.